Capítulo 10, Caetano. Rapaz, só se for. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Vamos dar início então à nossa aula de hoje. Primeira aula da nova matéria de síntese do Novo Testamento. Convido, por favor, a colocarem-se de pé. Vamos falar com Deus, nos apresentar a Ele. Temos bastante trabalho, graças a Deus, nesta noite, né? Como sempre. Não podemos deixar o tempo passar muito rapidamente sem aproveitá-lo de forma compacta. Vamos então falar com o Senhor e desejamos apresentar-nos a sua bondade. Pai querido, louvamos o teu nome nesta noite, te agradecemos pela preciosa oportunidade que tu nos concedes, Pai, em estarmos uma vez mais nesta casa de oração, nesta casa de louvor, de adoração e também casa de aprendizado da tua poderosa palavra. Ministra-nos poderosamente pelo teu Santo Espírito, fala-nos, ministra-nos, ajuda-nos a recebermos a tua palavra, assimilá-la e, acima de tudo, não apenas memorizá-la, mas aplicá-la nas nossas vidas. Glorifica o teu nome, faça com que este grupo, ó Deus, possa ter crescimento. Oramos, clamamos por este crescimento, novos alunos interessados, compromissados em avançarem no crescimento da graça e do conhecimento, que é o crescimento tão importante que cada um de nós cristãos precisamos ter, o crescimento da tua palavra em nossas vidas. Ajuda-me a mim, dá-me graça, dependência, humildade, dá-me forças na ministração da tua maravilhosa palavra. Obrigado, é a oração que a nós, a ti, fazemos, agradecidos no maravilhoso e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Tome o seu assento. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui, graças a Deus, né, para efeito de gravação, já estamos sendo gravados. Hoje é a primeira aula da matéria de síntese do Novo Testamento. Fechamos o Antigo e agora estamos aqui no Novo. Deus abençoe a todos vocês. Ainda alguns alunos estão se aproximando do recinto. Só quero mais uma vez parabenizar a produtividade dos alunos da Strong Tower Church. Na última prova de síntese Evangelhos, foram 11 alunos, né, que arrebataram a nota 100. Desta feita foram apenas 5. E é interessante, né? Os que arrebataram 5, que erraram uma questão, vou dizer a vocês quantos alunos erraram uma questão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos erraram uma questãozinha. Eu quero acreditar que foi falta de atenção. Acredite. Então poderia ser praticamente o mesmo número de 10 ou de 11. Mas a produtividade está muito boa, parabenizo, está muito boa mesmo, não tem nada que queixar-me. Que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês. A menor nota, só para vocês saberem, não vou dizer nomes com a questão de ética, tivemos 2 notas 75. Né? Também ali foi, penso eu, um pequeno descuido de atenção, mas eu penso que a prova não estava difícil. Estava difícil, irmãos? Sejam sinceros. Não estava. A de síntese vai ficar um pouquinho mais. Um pouquinho. Vamos colocar aí 15% de maior dificuldade, embora o conteúdo ele é bem menor em comparação ao Novo Testamento, mas ele vai ficar um pouquinho mais, vamos dizer assim, vai exigir um pouquinho mais. Vamos lá então, estamos então com essa nova matéria. Acredito que todos já pegaram as suas apostilas, ainda temos alunos que estão no caminho. A ficha de chamada, peço a bondade, porque eu sei que alguns alunos, na correria, acabam se esquecendo, né, de assiná-la, e aí pode criar uma dificuldade. Aí o aluno reclama, eu estava presente e ganhei falta. E é sempre de entender, se ganhou falta e estava presente, não assinou a ficha de chamada, né? Eu preciso
que vocês cooperem com a assinatura da... Eu acredito que estava aqui. Aqui está. Isto está aqui. Tá. Por favor, que a ficha ela possa estar circulando. A ficha de chamada possa, por favor, estar circulando. Não pode parar. Vamos lá, meus irmãos. Deixa eu dar uma rápida introdução desta matéria, que ela é uma matéria menor proporcionalmente em comparação ao Antigo Testamento, mas ela tem um dinamismo, uma dinâmica um pouquinho diferenciada. Vamos lá. Eu separei alguns itens, tá? Esses itens estão contidos na apostila. Preste bastante atenção. Estes itens que estão aqui no quadro, aí você fica à vontade. Se você quiser anotar, fotografar, para acrescentar na questão do conteúdo, você fique bem à vontade com respeito a isso, né? Mas o que está aqui no quadro está praticamente na apostila e está também nos slides. Quantos viram lá no grupo que estamos postando, além dos slides, estamos também postando a apostila no formato PDF? Quem está observando? Isso, porque eu acredito que para muitos de vocês ter a apostila nos dois formatos é interessante, né? Tanto no formato físico, né, como alcançamos a todos vocês, como no formato digitalizado. Vamos lá, vamos então a alguns pontos, repito, que estão na apostila, mas eu decido sempre fazer uma forma sintética, resumida, para facilitar a retenção na memória. Síntese do Novo Testamento. 100 anos de história, tomou 50 anos para sua redação. O Novo Testamento ocorre em pleno governo do Império Romano, em uma época bastante curiosa, ainda sobre forte helenização, ou seja, quando o Novo Testamento ele é redigido, a cultura grega estava dominando de uma maneira muito forte ainda sobre aquela região do Império Romano, incluindo a Palestina. O grego koiné foi o idioma de sua redação, de sua escrita, apesar de que havia um outro idioma que fazia uma concorrência que nós vamos em seguida mencionar. 27 livros foram a base da composição do Novo Testamento. O Evangelho da Graça domina o mundo da época e não o Evangelho do Reino, ainda que ele fora pregado a anunciação do Evangelho do Reino por Jesus pelo Evangelho de Mateus, mas o Evangelho da Graça ele ganha um protagonismo muito mais forte. O Senhor Jesus, Pedro e Paulo são os seus principais protagonistas ou personagens. Então, o Senhor Jesus, os apóstolos Pedro e Paulo, além de outros, claro, né, mas esses três são os que dominam com mais protagonismo as páginas dos 27 livros do Novo Testamento. O panorama social do Novo Testamento é excessivamente efervescente, agitado, por causa dos fariseus, saduceus, zelotes, herodianos, essênios. A própria presença e domínio do Império Romano já traz esta efervescência, e essa efervescência chega no seu ponto máximo com a destruição do templo judaico no ano 70 depois de Cristo e a dispersão, não é, dos judeus. Não apenas o templo foi destruído no ano 70, a cidade de Jerusalém também é arrasada no ano 70, e os judeus, né, são espalhados em todo o planeta através de um fato histórico que a história chama de diáspora, né, ou a dispersão dos israelitas ou do povo de Israel em todo o planeta Terra. Isso então leva com que a nação de Israel perca a sua identidade, tanto geográfica como também patriótica. Vamos então aqui na nossa página introdutória da nossa apostila. Muitas pessoas não sabem, mas a Bíblia não é um único livro, antes é uma coletânea de várias obras escritas em um longo espaço de tempo e por diversas pessoas. No entanto, para entender melhor a sua mensagem, uma das divisões que fazemos é entre o Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia,
e a segunda parte que chamamos de Novo Testamento. Ele nos informa sobre a vida de Jesus e sobre as primeiras décadas da era cristã. O Novo Testamento possui 27 livros escritos por 9 autores dentro de um espaço de, no máximo, como colocamos ali, 50 anos, porque é variável, vai entre 50 a, no máximo, 70 anos. O principal evento do Novo Testamento. Por que dividimos a Bíblia exatamente entre Malaquias e Mateus? Qual é o acontecimento definitivo que redefiniu a história? Resposta: o nascimento de Jesus. É a encarnação de Jesus Cristo que muda a história de vida das Escrituras e recomeça o calendário que usamos até hoje. A vida de Jesus é o evento histórico mais significativo e poderoso de toda a história humana. Em João 1,3 lemos: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada que existe teria sido feito. Isso é uma diferenciada tradução, tá? Porque o correto não, mais comum é lermos o princípio era um verbo, mas não está errado, porque a palavra logos, como está no grego koiné, é definitivamente a palavra. Isso nos ensina que Jesus sempre existiu, ele sempre foi Deus desde o início dos tempos, juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo. Ele não foi criado, mas é eterno e criou todas as coisas. Mas existe um momento em que Jesus entra na história e se revela a todos os homens. O apóstolo João afirma: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne, a palavra tomou forma. Este fenômeno a teologia chama de encarnação. Não tem nada a ver com espírita, tá? Vamos deixar isso bem claro, certo? Ou seja, Deus decidiu, na pessoa de Jesus Cristo, assumir a forma humana, física, carnal. E este fenômeno, a teologia o chama de encarnação. Se quiser anotar, é muito interessante isto, encarnação. Os espíritas ensinam reencarnação, mas a Bíblia, a teologia, traz a ideia da encarnação. Então, o Novo Testamento é o lugar da Bíblia onde Jesus se encarna e passa a viver entre os homens. Ele não foi criado neste momento, apenas se revelou ao mundo para que pudéssemos vê-lo. Esta encarnação de Jesus, então, é o evento principal que inaugura a segunda parte da Bíblia e que vamos estudar neste curso. Os escritores do Novo Testamento, apesar do Novo Testamento nos trazer informações e ensinos de Jesus, ele mesmo não nos deixou nenhum material escrito. Bastante interessante isso, né? Jesus é o mais importante personagem do Novo Testamento. Por outro lado, ele não deixou nada, ele, de punho próprio. Os escritores foram inspirados pelo Espírito Santo para registrar as suas experiências e impressões, os acontecimentos históricos e tudo aquilo que Jesus desejou que fosse registrado. A maioria deles eram judeus, discípulos de Jesus, como por exemplo o apóstolo Pedro, apóstolos reconhecidos como o apóstolo Paulo, ou pessoas muito próximas a eles em quem podiam confiar, como por exemplo Lucas o médico. Veremos as questões de autoria com mais detalhes à frente. Então, para termos uma ideia panorâmica como os escritores do Novo Testamento agiram e foram. Idioma e composição. O idioma mais falado em Israel era o aramaico, uma variação do hebraico. Era neste idioma que Jesus pregava, ensinava e falava com seus discípulos. Mas, ao ser registrado, os autores preferiram fazê-lo em grego koiné, já que naquela época o idioma grego era muito difundido. O idioma universal, tal qual é o inglês nos dias de hoje. Há uma suspeita que o Evangelho de Mateus tenha sido escrito em aramaico
e depois traduzido para o grego. Portanto, podemos dizer que o Novo Testamento foi escrito em aramaico, provavelmente, unicamente, o Evangelho de Mateus e o grego, os demais livros. Aí você me pergunta, por que há esta suspeita que o Evangelho de Mateus foi escrito em aramaico? Por causa da temática, né? Lembra-se que nós estudamos na matéria os Evangelhos? Vamos lá, quem se lembra? A temática do Evangelho de Mateus. Está fresquinho. Sobre os judeus, na temática, não, o foco é os judeus. E qual é a palavra que mais ocorre, que mais está registrada dentro do Evangelho de Mateus? Lembram-se? Tem uma palavrinha que aparece muito, aparece 55 vezes. Reino, o reino. Isso é importante, não pode ser esquecido. Então, por causa destas evidências internas, é que se crê, não é, que o aramaico tenha sido o provável idioma da redação do Evangelho de Mateus. Até o estilo, né, ortográfico, o estilo gramatical do Evangelho de Mateus traz a ideia que originalmente pudesse ter sido escrito em aramaico e depois, claro, vertido para o grego koiné. O material usado era um papel orgânico chamado papiro, feito a partir de fibras de uma planta. Este papel era muito popular, mas se desintegrava com o tempo. Por isso, infelizmente, não temos os manuscritos do Novo Testamento intactos. Apenas cópias bastante antigas, como o trecho de João 8:31, 33 e 37 e 38, datado de 110 depois de Cristo. Essa é a ilustração que você está vendo aí, bem na parte de baixo, à sua direita, né? Isso aí, esse pergaminho, né? Perdão, esse papiro, ele está exposto em vários museus, né? Esse aqui particularmente, ele está na livraria John Reynolds, certo? Aqui nos Estados Unidos. Como o Novo Testamento está dividido? Lembra-se que o Antigo Testamento ele tinha também as suas divisões naturais e não é diferente com o Novo Testamento. Vamos então entender como é dividido o Novo Testamento. Evangelhos histórico, cartas paulinas pastorais, cartas gerais e proféticas. Vamos lá. Evangelhos, já estudamos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Relembrando, Mateus, Marcos e Lucas, como eles são classificados pela teologia? Sinóticos, evangelhos sinóticos, perfeito. Aí temos o livro histórico de Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, e aí vem as cartas paulinas, né, de autoria do apóstolo Paulo, que são um total de 13, perdão. Romanos, Gálatas, as duas aos Coríntios, Efésios, Colossenses, Filipenses e as duas de Tessalonicenses. Mas aí nós também temos as paulinas pastorais. Por que paulinas? Autoria de Paulo. Pastorais porque o Paulo se dirige a pessoas, pastores. As duas, a Timóteo, Tito e Filemon. As cartas gerais são também chamadas de cartas universais, não está dirigidas a pessoas, senão a comunidades de cristãos. São elas, Hebreus, Tiago, as duas de Pedro, as 3 de João e a Epístola de Judas. E o livro profético, Apocalipse de João. Aí vemos o período de tempo chamado intertestamentário ou interbíblico. Para entender melhor a mensagem do Novo Testamento, é importante entender um pouco do contexto religioso e social daquela época. Como era o mundo onde Jesus nasceu? O que estava acontecendo? O tempo entre a última parte do Antigo Testamento e a aparição de Cristo é conhecido como período intertestamentário ou entre os testamentos, porque não houve nenhuma palavra profética inspirada por Deus durante esse período. Alguns chamam de 400 anos de silêncio, mas muitas coisas aconteceram neste tempo
que prepararam o mundo para a chegada de Jesus. Aí nós temos os desenvolvimentos históricos. Apesar da aparência de ordem, o mundo daquela época estava debaixo de um caos político. Olha só o cenário. O imperador Alexandre o Grande havia dominado praticamente todo o mundo conhecido, inclusive a região de Israel. Depois da sua morte, os Ptolomeus, os que governavam o Egito, e os Seleucidas, que governavam a Pérsia, disputavam aquela região com a vitória dos Seleucidas. Naquela época, Antíoco Epifânio, historicamente conhecido como Antíoco IV Epífanes, profanou o templo colocando um ídolo pagão dentro do templo, sacrificando um porco, uma porca, no santo altar. Isto aconteceu em 170 a.C. Com isso, os judeus se revoltaram e causaram uma revolução sob a liderança de Judas Macabeu, ou Macabeus. O sobrenome Macabeu, ou Macabeus, é traduzido como martelo, lutando e vencendo parcialmente os Seleucidas. Por volta do ano 164, os Macabeus já haviam reconquistado Jerusalém, purificando o templo e restituindo os sacrifícios diários. Mas após várias disputas políticas, Israel caiu sob o domínio do Império Romano. Estas constantes disputas de poder e decadência política eram um cenário que João Batista denunciava em suas pregações, preparando a vinda do Messias. Resumidamente, o período dos Seleucidas foi muito crítico, durou 6 anos para que os Macabeus pudessem restituir a paz, restituir a ordem, restituir os sacrifícios diários. Foram 6 anos de muitas batalhas. Ao final desses 6 anos, vem a famosa festa judaica conhecida como Hanukkah. Alguém já ouviu falar do Hanukkah? Então, o Hanukkah é a festa judaica que dá por encerrado o período de batalhas, de lutas e a restituição dos sacrifícios diários. Mas, apesar de todos os esforços que os Macabeus fizeram para trazer a ordem, a paz e os sacrifícios, no ano 63, que eu não coloquei, mas 63 a.C., o general romano Pompeu invade Jerusalém e toma posse definitivamente da Palestina, fazendo-a uma província do Império Romano. Quando João Batista aparece, a decadência política e religiosa da nação de Israel era triste, era totalmente caótica, estavam todos perdidos. Curioso, Jesus aparece num momento de altíssima crise espiritual, social e política dentro da Palestina. Antes de continuar com os desenvolvimentos religiosos, vamos então ter uma visão do que já falamos. Você se pergunta, Novo e Antigo Testamento, o significado então da palavra testamento. Ela vem de uma palavra grega, diáfete, que quer dizer aliança, pacto ou última vontade de uma pessoa que deve vigorar depois de sua morte. Hebreus 9:16 diz, pois onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Deus profetizou por Jeremias o Novo Testamento. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Jeremias 31:31. Jesus firmou um novo pacto. Este é o cálice, a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Lucas 22:30. Os apóstolos foram enviados a anunciar o novo pacto. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 6. Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Lembre-se que a primeira aliança está se referindo a quê? A que se refere a primeira aliança? Deram branco? Alguém está me acompanhando, gente? Estamos falando da nova aliança, estamos falando de quê? Sim, mas exatamente o quê?
Não pegaram o fio da meada. Nova aliança é igual ao quê? A Novo Testamento, exato. Então, e a primeira aliança? É igual a Antigo Testamento, perfeito. Os apóstolos ensinaram, chamando nova essa aliança, e ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Hebreus 8:13. Vamos então entrar no contexto histórico, já falamos um pouquinho, então vamos trazer um pouco melhor. O Antigo Testamento traz o desenrolar de acontecimentos que envolveram 1500 anos de história, desde a criação até o retorno do cativeiro babilônico. Falamos sobre o período intertestamentário, de 400 anos aproximadamente, fatos ocorridos durante o intervalo de anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Aí, nesse período, praticamente próximo, não exatamente nesse período, vem a visão de Daniel, que é o sonho que Nabucodonosor teve. Não sabia o sonho, muito menos a interpretação, e Daniel dá a interpretação, que são os impérios, ou governos que vão dominar a história: o babilônico, o medo-persa, o grego e o romano, com a revelação das partes: ouro, Império Babilônico; prata, o medo-persa; bronze, grego; e ferro, o Império Romano. Aí nós temos a mesma visão, só que mais detalhada, certo? Mostrando as datas. A Babilônia foi de 608 a 538 a.C. Os medo-persas começaram em 538, a Grécia assume em 331 a.C., o Império Romano em 168 a.C., e os pés misturados com ferro e barro fala da Europa dividida, o Império Romano dividido, e mostra também sobre o Império do Anticristo que se revelará no futuro. Então é interessante entendermos que a parte da base, ou a inferior da estátua, ela fala do mesmo continente, o continente europeu, mas a história é dividida em duas partes, o finalzinho do Império Romano, mais a ressurreição deste mesmo império pelo governo do Anticristo. Esse é o período intertestamentário, só para você entender, A política de cativeiro por parte de Nabucodonosor inicia em 605 a.C. 3 levas de escravos para a Babilônia, 70 anos de cativeiro. Muitos judeus assumiram altos cargos, adoravam na sinagoga, estudavam o aramaico. O aramaico então se tornaria a língua oficial. Comercializavam produtos, muitos judeus comerciantes ficaram na Babilônia. Aí veio o Medo-Persa, a partir de 538 a.C., com a chamada política de repatriamento, com Ciro. Em 535 a.C., com Zorobabel, reconstrução do segundo templo. Em 485 a.C., com Esdras, reforma religiosa. Aí inicia-se o período do rabinismo, Então todo o período do rabinismo começa com Esdras, em 485 a.C. Já Neemias, em 445, é o responsável pela reconstrução de Jerusalém, e a literatura e escolas rabínicas trabalham com muita propriedade com a língua aramaica, em detrimento, claro, do hebraico. Macedônia, 331 a.C., política de helenização, Alexandre o Grande, em 320. Isso depois da morte de Alexandre, porque Alexandre morre em 331 a.C., no mesmo ano. Vem a questão dos Ptolomeus, respeito cultural, vem a tradução dos 70, em 198. Os Seleucidas, o de respeito cultural, profanação por Antíoco IV Epífanes, e em 167 a.C., os Macabeus iniciam a revolta judaica exatamente na comemoração do Purim. Aí vem Roma, em 63 a.C., começa a política provincial, e lá na frente, com o primeiro imperador romano, César Augusto. Aí começa uma nova fase: administração civil, política econômica por meio de reis, governadores, prefeitos e procuradores romanos ou nativos, ou seja,
o período do Novo Testamento ele é muito complexo, né, por causa do próprio Império Romano ser muito complexo, muito sistemático e amplo. Então o Império Romano, para facilitar a sua linha de governabilidade, contava com reis, governadores, prefeitos e procuradores romanos ou nativos. Houve, claro, um respeito cultural e religioso em detrimento do período macabeu. A cidadania romana se tornou uma praxe comum e a chamada Pax Romana, ou a paz romana, dominou o governo, pelo menos, do primeiro imperador romano. Aí temos algumas transformações no período intertestamentário. Fim do monarquismo e do profetismo judaico, ou seja, a questão de reis, como estava então sendo praticado entre os judeus, acaba, tá? E o profetismo judaico acaba, né, com João Batista sendo o último dos profetas. O aramaico, nesse período intertestamentário, substitui o hebraico. O comércio foi introduzido à economia agrícola. Judeus e samaritanos se separam etnicamente, racialmente. O helenismo, a influência da cultura grega, ameaçava o judaísmo. O sacerdócio se tornou a fonte central do poder político, ou seja, o sacerdócio já não era um chamado da parte de Deus, mas uma indicação política, né, por parte de Roma. Começa a formação de partidos, seitas pró e contra a helenização, ou seja, a cultura romana, contra Herodes e contra Roma. E o estudo da lei e das interpretações rabínicas começam a serem desenhadas no período intertestamentário. Aí vem o contexto político. Mas antes de entrar no contexto político, vamos então entrar aqui na apostila, desenvolvimentos religiosos. Havia entre os judeus do primeiro século partidos ou denominações religiosas diferentes, é o que nós falamos na página anterior, né, do nosso slide. O ambiente onde Jesus vive era marcado por essas diferenças e animosidades. Alguns destes grupos eram saduceus. O partido dos saduceus, provavelmente denominado assim por causa de Zadok, o sumo sacerdote escolhido por Salomão, está lá em 1 Reis 2,35. Era formado em sua maioria por gente de posses e posição, e cooperavam de bom grado com os helenistas da época e controlavam o sacerdócio e o ritual do templo. No Antigo Testamento, eles aceitavam apenas o Pentateuco, os primeiros 5 livros atribuídos a Moisés. Negavam a doutrina da ressurreição e não acreditavam na existência de anjos ou espíritos. É o que nos diz Atos 23:3. Aí temos o partido dos fariseus. Os fariseus, que significa separatista, eram os descendentes espirituais dos judeus piedosos, que haviam lutado contra os gregos no tempo dos macabeus. Era o partido da lei e das sinagogas, sendo respeitados pelo povo pelo seu zelo religioso. Paulo se considerava um membro deste grupo ortodoxo do judaísmo de sua época. Filipenses 3,5 nos dá essa informação. A lealdade à verdade às vezes produz orgulho, até mesmo hipocrisia, e foram essas perversões que Jesus denunciou. Ou seja, os fariseus não tiveram maturidade e deixaram subir a cabeça a capacidade que eles tinham, né, de serem zelosos, serem cuidadosos da lei. Aí vem os essênios. O essenismo foi uma reação radical à hipocrisia dos fariseus e ao mundanismo dos saduceus. Os essênios se retiraram da sociedade e viviam em ascetismo e celibato. Ascetismo quer dizer que eles ficaram como ermitões, isolados de todos, né? E em grupos nos desertos. Davam atenção à leitura e ao estudo das escrituras, à oração e às lavagens cerimoniais, né, consideradas ali dos batismos. Suas posses eram comuns e eram conhecidos pelo seu trabalho e piedade. Consideravam-se o verdadeiro Israel e acreditavam no Messias que viria. Acredita-se que João Batista, né, embora não uma prova definitiva, né, mas alguns historiadores sustentam que João Batista tinha uma inclinação para os essênios, que poderia
ter sido membro do partido dos essênios, mas, repito, os historiadores não chegaram ainda a uma conclusão final sobre esta hipótese. Escritos. Durante o período de 400 anos de silêncio de Deus, muita literatura foi produzida. Alguns documentos históricos importantes, traduções das Escrituras e livros apócrifos. Ou seja, os 400 anos de silêncio profético foram de silêncio profético, ou seja, nenhuma obra inspirada pelo Espírito Santo fora produzida, mas teve muita atividade literária. Mencionamos Septuaginta LXX, em algarismos romanos, também conhecida como a versão dos 70. É a tradução em escrita grega do Antigo Testamento. Esta tradução foi feita por 72 eruditos judeus entre os anos 300 e 200 a.C., em Alexandria, no Egito. Foi uma Bíblia muito popular em todo o Império Romano, porque podia ser lida pelos judeus de fala grega que não conseguiam mais ler em hebraico. Muito interessante isso. Aí temos os livros apócrifos, nós já falamos isso, né, na última matéria que terminamos. Estes livros também são chamados de deuterocanônicos ou apócrifos, porque não são considerados como inspirados por Deus, apesar de terem um valor histórico interessante. São eles Judite, Tobias, Baruque, Siraque ou Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, 1º e 2º de Macabeus, os 2 livros de Esdras, adições ao livro de Esther, adições ao livro de Daniel e a oração de Manassés. Os livros apócrifos não são reconhecidos pelos protestantes ou judeus ortodoxos como livros inspirados por Deus. E temos os rolos do Mar Morto. São antigos manuscritos judaicos encontrados na década de 1950, mais exatamente em 1947, em cavernas do deserto de Qumran, próximo ao Mar Morto. Muitos desses rolos e fragmentos já têm mais de 2000 anos, remontando o período antes do nascimento de Jesus. Sua importância é grande, pois revela muitas práticas e crenças dos essênios, e também porque comprova a legitimidade de vários textos do Antigo Testamento, que alguns acreditavam ter sido alterados, como o rolo de Isaías. Com os novos descobrimentos, comprovou-se que os textos encontrados coincidiam com os originais. Muito interessante isso. E aí temos aqui o ambiente do Novo Testamento, né? Um ambiente religioso, político e cultural. No religioso, as duas polarizações, judaísmo e paganismo. O ambiente onde Jesus viveu e pregou era marcado pelo judaísmo dos israelitas e também pela presença de religiões pagãs de outros cidadãos do Império Romano, principalmente de seus oficiais, políticos, soldados que habitavam aquela região. Mesmo algumas vertentes do judaísmo na época de Jesus carregavam influências pagãs da Babilônia e de outros povos por onde os judeus foram dispersos no exílio. Aí temos o ambiente político, que nós vamos falar agora um pouquinho. Depois de sofrerem a dominação de várias nações na história, no momento em que Jesus nasce, a nação de Israel estava sob o domínio do Império Romano, que dominava todo o mundo conhecido da época. Aos judeus era permitido terem o seu culto, língua, cultura, costumes e até seu código de leis, mas deveriam pagar impostos ao imperador romano e não causar nenhuma rebelião contra a sua autoridade. E a influência cultural, o ambiente cultural. A influência cultural é o helenismo, que significa a influência grega. Apesar do domínio político ser romano, o idioma e a filosofia grega já haviam dominado o mundo ocidental e influenciaram muito o ambiente do Novo Testamento. Vamos então conhecer o contexto político, né? O contexto político foi taxativamente imposição do imperador romano. Aonde na Bíblia encontramos menções desses imperadores? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2.
Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículos 1, 2 e 3. Vou aguardar que você localize esse texto. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 1, 2 e 3. Todos encontraram? Todos? Amém? Amém. Naqueles dias foi publicado o decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Então Lucas está dando aqui um testemunho histórico de alta precisão. Primeiro, este César Augusto, nada mais nada menos que o primeiro imperador romano Otaviano Augusto. A palavra César, que aí você vê na Bíblia, não é um nome próprio, né? Como hoje costumamos dizer, César fulano, irmão César. Não, é a palavra latina para imperador. Então, se você quiser anotar, então aqui nós temos um título, que se tornou um título. Então, a palavra imperador em latim é Caesar, que no latim é escrito Caesar, mas Almeida traduz como César. Então a tradução é Imperador Augusto, né? O nome dele era Gaius Julius Octavianus Augustus. Esse será o seu nome completo, tá? Então nós temos aqui o registro do primeiro imperador romano, Otaviano Augusto. Aqui o texto de Lucas nos dá a data do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Como é que é? Versículo 2. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Se você vê ali, Otaviano Augusto foi imperador romano entre os anos 27 a.C. e 14 depois de Cristo. Se você vai no livro de história, você vai descobrir que dentro do governo de Augusto houve várias províncias, e cada província com seus governadores, reis e procuradores. Quirino foi governador da Síria entre os anos 8 antes de Cristo e 10 depois de Cristo. Mas o primeiro recenseamento está aqui, o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Então ali na Palestina foram feitos 2 recenseamentos. Um em 4 antes de Cristo e outro em 6 depois de Cristo. Então no ano 4, sendo o primeiro recenseamento, aí você vai nos livros de história e descobre que foi no mês de abril do ano 4 antes de Cristo que Quirino fez esse recenseamento. E foi neste mês que nasce o Senhor Jesus Cristo. Por isso que hoje temos a data exata do nascimento do Senhor Jesus Cristo, o ano 4 AC e o mês de abril. Levo vocês agora a Lucas capítulo 3. Outro dado histórico muito peculiar a Lucas. Capítulo 3 de Lucas. Capítulo 3 de Lucas, versículo 1. Um capítulo à frente. No 15º ano, preste muita atenção como a Bíblia é tão específica e tão detalhada. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, Traconites e Lisânias, e tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Olha os detalhes históricos que Lucas nos traz. Primeiro, versículo 1, 3:1 de Lucas. No 15º ano do reinado de Tibério César. Quem foi esse Tibério César? O segundo imperador romano, Tibério, tá? E aqui inverte a ordem. Tibério é o imperador e César é o seu título. Então, Tiberius César, ou imperador Tibério.
Ele começa pela história a reinar no ano 14 depois de Cristo. Me acompanhe, por favor. E aqui está dizendo 15º ano do seu reinado. Vamos colocar então data? Se o ano 14 depois de Cristo é o ano que Tibério começa a reinar, e aqui a Bíblia nos ensina que era o 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, que ano então seria este? 29 depois de Cristo. Então este ano, anote aí, é o ano que Jesus morreu, é o ano que ele foi crucificado, 29, porque Pôncio Pilatos neste ano era governador da Judéia. Herodes era tetrarca da Galileia. Tetrarca vem da palavra tetrarquia. Tetra quer dizer 4, arquia quer dizer pedaço de governo. Então Herodes, ele governava em 4 partes da Galileia. A Galileia, se você olhar no mapa, é a parte norte de Israel ou da Palestina. Então Herodes, ele tinha um governo de 4 partes do norte da Galileia. Aí vem o seu irmão Filipe, que também se chamava Herodes. Que, tranquilo, vamos chegar lá. Tetrarca da região da Itureia, Traconites, Lisânia e tetrarca de Abilene. Perceba que Filipe, Herodes Filipe, ele se chamava Herodes Filipe, ele tinha uma fatia muito gorda. Havia uma guerra política entre os dois enorme, ou seja, Tibério César decidiu favorecer o irmão de Herodes. Uma das razões, não é a única, mas uma das razões que houve o problema, não é, do adultério das suas esposas, creio que vocês sabem disso, né, que levou João Batista a denunciar o pecado, né, de Filipe, do seu irmão Herodes Filipe, foi por causa da inveja, porque Herodes Filipe foi favorecido por Tibério César. Olha só, Herodes Filipe era tetrarca, tinha 4 partes da região da Itureia, tinha 4 partes de Traconites, 4 partes da Lisânia e 4 partes de Abilene. Se você olhar no mapa, nós vamos estudar isso na matéria chamada Geografia Bíblica, praticamente 40% da Palestina estava nas mãos de Herodes Filipe. Isso, claro, deixou Herodes o Grande furiosíssimo. Versículo 2: sendo sumos sacerdotes, olha o nível de corrupção no meio judaico, por causa da política de Roma. Lembre-se que os sacerdotes, eles eram chamados por Deus e só podia ser sacerdote por qual razão? Há uma razão bíblica, não era qualquer um que podia ser sumo sacerdote. Qual era a credencial principal para ser sumo sacerdote? A lei de não possuir aqueles defeitos, né, que falamos na aula passada, baseado em Levítico capítulo 21. Qual era a credencial? Qual era a exigência principal para o candidato a sumo sacerdote? Você lembra? Da tribo de Levi. Tinha que ser da tribo de Levi. E aqui nenhum dos dois, se você estudar pela história, tinha ligação com a tribo de Levi. Nem Anás e nem Caifás, sogro e genro. Veja o nível de corrupção. Geralmente era um por ano, ou pelo menos enquanto existisse, não é, aquele sumo sacerdote. Aqui nós vemos 2, não é, colocados pelo Império Romano. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, ao deserto. Na verdade, o ano 29, perdão, não é o ano que morre Jesus, é o ano que é inaugurado o ministério de Jesus. Erro nosso, tá? O ano 29 começa 3 anos depois, claro, no ano 32, Jesus, então, ele é morto. Então, aqui é, na verdade, o registro do início do ministério de Jesus, porque entra a presença de João Batista abrindo o caminho, né? E esse tempo de abertura do caminho, os historiadores assinalam que levou em torno de poucos meses, né? João já pregava o batismo de arrependimento, mas poucos meses depois dá espaço para que o Senhor Jesus assuma, né, o seu ministério. Mas vamos lá. O terceiro imperador romano foi Calígula, como estamos ali, né, que governou de 37, então Tibério,
governou de 14 a 37 depois de Cristo. Foi o período do ministério de Jesus, então todo o período do ministério de Jesus envolveu o governo do imperador Tibério. Entra a era apostólica e entra o início da era da igreja. Calígula, um dos mais perversos imperadores romanos, vai de 37 a 41 depois de Cristo. Inicia-se a perseguição da igreja pelos judeus. O martírio de Estevão acontece no reinado de Calígula. E Paulo se converte quando Calígula era imperador. Depois vemos Cláudio, que vai de 41 a 54 depois de Cristo. Aí ocorre a expulsão de muitos judeus de Roma. As cartas e os evangelhos são escritos no período do governo de Cláudio. Ali se estabelece o concílio de Jerusalém. Nero governa de 54 a 68 depois de Cristo. Ele é responsável pela perseguição da igreja de Roma e responsável pelo martírio de Pedro e Paulo. Alguém se lembra quais foram as formas que Nero deu para matar Pedro e Paulo? Alguém tem ideia? Alguém já viu em algum lugar? Quem foi crucificado de cabeça para baixo? Pedro. A tradição, né, assinala que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E Paulo? Como Paulo foi martirizado? Não. Aí foi o profeta Isaías. Degolado. Foi degolado, foi decapitado. Aí temos, depois de Nero, o imperador Vespasiano, né, que governa 10 anos, de 69 a 79 depois de Cristo. Ele é o responsável pela destruição de Jerusalém, através do seu sobrinho general Tito, que depois se torna também imperador. E ele é responsável pela diáspora judaica. Os judeus são espalhados por todo o mundo. Aí vem Domiciano, você vê que deu um saltinho, né, de 79 para 81. Domiciano, né, entra em 81 depois de Cristo, porque Tito vai de 80 a 81, por isso que eu mencionei Tito aqui. Então Domiciano vai de 81 a 96 depois de Cristo. Ele é responsável também pela perseguição da igreja em Roma. Ele é responsável pela prisão de João em Patmos, e no governo de Domiciano é escrito o livro do Apocalipse. Aqui que é uma salada fantástica. Os governantes da Palestina. Todos nós, na maioria das vezes, somos ensinados a identificar apenas dois Herodes. Herodes o Grande e Herodes Antipas na Bíblia, correto? Sim ou não? Somos ensinados a identificar só dois tipos de Herodes. Só que a Bíblia fala que são vários Herodes. Vamos entendê-los? Herodes o Grande, rei da Judéia, governou de 37 a 4 a.C. Quem era ele? Era invejoso, violento e assassino. Fez aliança com Roma, responsável pela reconstrução ou remodelação do segundo templo no formato de mármore. Foi o responsável pela matança dos meninos, né, o infanticídio em Belém, de acordo com Mateus 2,16. Esse Herodes o Grande. Depois vem Herodes Antipas, tetrarca da Galiléia e Pérea. Foi de 4 a.C. a 39 depois de Cristo. Era violento e vingativo, de acordo com Lucas 3,9. Jesus o chamou de raposa, não Herodes o Grande, mas Antipas. Lucas 13,32. Foi o que teve o adultério com Herodias de Filipe. Mateus 14,3. Mandou decapitar João Batista. Mateus 14,10. Recebeu Jesus para ser julgado. Lucas 23,7. Aí temos Herodes Filipe, tetrarca de Itureia e Traconites. Foi de 4 a.C. e 34. Vejam que os anos são quase próximos, mas lembre-se que Antipas, tetrarca da Galiléia e Pérea, e Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites. Esse foi pacífico, tranquilo, traído por seu irmão Antipas. Então, uma guerra violenta entre os próprios irmãos. Mateus 14,3. Aí temos o terceiro ou quarto Herodes, Herodes Arquelau, etnarca da Judéia, Samaria e Idumeia. Foi de 4 a.C. a 6 depois de Cristo. Violento, retorno de Jesus
para Nazaré, de acordo com Mateus 2:22. Não para por aí. Temos Pôncio Pilatos, prefeito, ou próter, né, como diz no latim, próter, né, da Judéia, do ano 26 ao 36. Julgou e condenou Jesus ao açoite e à crucificação. Aí temos o outro Herodes, Herodes Agripa I, rei da Judéia e Palestina toda, de 37 a 44 depois de Cristo. Este matou Tiago, Atos 12:2, prendeu a Pedro, Atos 12:3, recebia culto, Atos 12:22, e este é o que morreu comido de verme. Já leram lá em Atos 12:23? Quem já leu esse texto? Que ele foi comido de vermes. Não é nem o Antipas, nem o Filipe, nem o Arquelau e nem o grande, Herodes Agripa I. Herodes Agripa II também foi rei da Judéia e da Palestina entre os anos 50 e 100 depois de Cristo. Ouviu o depoimento de Paulo, Atos 26:1. Aconselhou Festo sobre Paulo, Atos 26:32. Apoiou Roma na revolta judaica que levou à destruição do templo por Tito em 70 depois de Cristo. No governo de Herodes Agripa II, existiram dois subgovernadores, Félix e Festo. Félix foi de 52 a 60 depois de Cristo, Atos 24:3, e Festo de 60 a 62 em Atos 24:27. Ou seja, o panorama político era muito confuso. Aí nós temos o contexto social. Antes de avançar, deixa eu só passar isso aqui. Já falamos isso na matéria, se não me engano, os evangelhos, mas é importante sempre refrescar isso na nossa memória. Havia três importantes instituições nos tempos do Novo Testamento: sinagoga, sinédrio e templo. A sinagoga era usada em diversas reuniões, era uma escola nos dias úteis e local de adoração no dia sábado. A composição de uma sinagoga era o rabino, chefe, o razã, o atendente, e os anciãos, que eram superintendentes. O sinédrio é tipo o STJ do Brasil, não é? Usado para discussões sobre a lei e tradição, decisões políticas e julgamento de infrator. Muito importante. Em que horário do dia, se você se lembra, Jesus foi julgado pelo sinédrio? Alguém se lembra? Perto da meia-noite, entre meia-noite e 1h. E você sabia que isso era uma infração das mais descabidas? O sinédrio parava de funcionar exatamente às 6 da tarde. Então, o fato do sinédrio ter sido reunido de madrugada foi uma violação, foi uma transgressão rasgada. Em outras palavras, o julgamento de Jesus foi a maior farsa, foi a maior violação política que se pode imaginar. Não teria validade técnica o julgamento do Senhor Jesus. A composição do sinédrio era de um presidente, 70 membros e 2 oficiais chamados de escribas. O templo não existe mais, foi quebrado, foi destruído pelos romanos do ano 70. Então, qual era a função do templo? Usado, centro da vida da adoração judaica. Todos os holocaustos e sacrifícios eram feitos no templo, e o recolhimento de dízimos e ofertas direto para o templo. Hoje, como o templo não existe, os dízimos e as ofertas que os judeus fazem são lançados dentro da sinagoga. Se adora na sinagoga, mas não se pode fazer holocaustos e sacrifícios. Qual é a composição do templo? Um sumo sacerdote, um grupo de sacerdotes e outro grupo de levitas. Então, hoje, dentro da sinagoga não tem nem sumo sacerdote, nem sacerdote e nem levita. Só o chefe da sinagoga e o grupo de rabinos. Antes do intervalo, isso aqui é muito interessante e poucos, claro, têm uma ideia exata desta visualização do templo, dos tempos do Novo Testamento.
Esse é o templo exatamente na época de Herodes e na época de Jesus. Vocês se lembram, né, que Jesus, quando se aproximou do templo, disse que em 3 dias ele seria destruído. Lembra-se disso? Mas Jesus estava se referindo ao templo do corpo dele. E aí alguém questionou: como é que tu dizes que em 3 dias ele vai ser destruído, porque tomou 46 anos para ser edificado? Ou seja, Herodes levou 46 anos para fazer a remodelação. Agora vamos identificar algumas partes deste templo que não existiam quando ele foi inaugurado por Zorobabel em 516 a.C. Esta parte normal que você está vendo aqui, ela existia, mas algumas coisas foram agregadas. Por exemplo, o pátio das mulheres. No templo de Zorobabel, mulher nenhuma tinha acesso ao templo de Israel, mas Herodes, fazendo as remodificações, incluiu o pátio das mulheres. Então as mulheres passaram a ter acesso ao templo, desde que elas ficassem concentradas dentro desse espaço. A mesma coisa com os gentios. No templo de Zorobabel não havia o acesso dos gentios ao templo diretamente, mas com a remodelação feita por Herodes, os gentios passaram a ter o seu espaço, o seu pátio. E olha que era enorme em comparação ao pátio das mulheres, que era pequenininho. O pórtico de Salomão, claro, era a porta básica de entrada para dentro do templo. Mas uma vez que foi feita o pátio das mulheres, foi criada uma outra porta que dava acesso ao pátio das mulheres. Ou seja, todo mundo entrava por esta porta, o pórtico de Salomão. Mas para as mulheres terem acesso ao pátio das mulheres, elas tinham que passar pela porta Formosa. Mas pouca gente sabe que o nome Formosa não é por dizer, por causa das mulheres, alguma coisa que trouxesse a ideia de beleza, algo bonito. Não. Porta Formosa, essa nome veio da tradução feita de metal. Então era uma porta enorme, né? Aqui, claro, pela redução da ilustração você não vê, mas era uma porta que pesava em torno de 1 tonelada. E ela era puro ferro misturado com bronze. Então essa mistura de ferro e bronze se tornou porta metálica, ou porta bruta de metal, que a tradução por Almeida se tornou Porta Formosa. Lá em Atos dos Apóstolos nós vemos, né, que havia um paralítico, né, um paralítico mendigando, quando vem, né, Pedro e João diz: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos te damos. Levanta-te em nome do Senhor Jesus. Alguém lembra desse texto? Estava na Porta Formosa. Essas são as muralhas, não é, que cercavam o templo normalmente. Aí nós temos o pináculo do templo. Aqui foi onde Satanás colocou Jesus lá em cima. E lá em cima Satanás disse: mesmo, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Ou seja, lá de cima Jesus mostra o esplendor da cidade de Jerusalém e também de outras nações que eram visivelmente visualizadas, né, em cima do pináculo do templo. Acredita-se que o pináculo do templo, em relação ao sol, tinha uma altura de um prédio de 9 andares, de 9 a 10 andares, era bem alto. Temos as salas do templo, que era a Assembleia do Sinédrio e a Escola Rabínica, que era exatamente nesse segmento enorme, muito grande. Os romanos acrescentaram então a Fortaleza Antônia, como você vê aqui, com 4 torres. Isso aqui não existia no templo original de Zorobabel. Tudo isso aqui é para promover a proteção do templo, que estava debaixo da inspeção romana constantemente, claro, e qualquer movimento de revolta, de invasão, de sublevação contra o Império Romano era controlado pelos centuriões, que estavam sempre aquartelados dentro da Fortaleza Antônia, coladinho com o templo. E aqui o resto é a cidade de Jerusalém, no templo de Herodes o Grande. E toda essa complexidade foi arrasada, não é, por Tito no ano 70 depois de Cristo. Deixa Deus te usar, Daninha, por favor, deixa Deus te usar. Então, onde
perto, mas não estava dentro da área do templo. Acredita-se que estava nesta parte à minha esquerda, né? Que no caso aqui seria a parte oeste, norte, sul, oeste e leste, cerca de 1,5 km a 2, segundo as escavações da arqueologia bíblica. Meus irmãos, já chegamos no nosso horário do intervalo. Alguém além do Damião tem alguma colocação, pergunta, dúvida? Pastor Jurandir. Pastor, uns anos atrás eu vi um rabino nervoso dizendo que nós cristãos não temos prova da mortandade dos infantes. Ele falou que Herodes é até conhecido no meio, porém, se esse fato de matar as crianças se tivesse acontecido, estaria em algum canto, porque foi um fato muito importante. Eu acho que esse rabino, com profundo respeito, é super desinformado. Então ele nunca leu nada dos historiadores. Heródoto, historiador grego muito famoso, ele fala sobre a matança dos inocentes. Então esse rabino nunca leu nenhum registro do importante historiador romano Suetônio. E Plínio, 124 anos depois de Suetônio, faz o registro. Esse rabino, infelizmente, não leu nada de Flávio José. E pior, não leu nada de Eusébio de Cesareia e de Filo, que foram outros historiadores gregos. Então eu lamento dizer que este rabino é um desinformado de história. Existem dezenas de livros. Com todo respeito e minha humildade, só na minha casa eu tenho mais de 800 livros desses historiadores que falam detalhes da matança dos inocentes, né? Queria conhecer esse rabino para dar de presente só 2 dos meus quase 840 livros que eu tenho falando sobre esse detalhezinho, né? Mas é uma pena que é uma desinformação a toda a prova. Vamos então agradecer a Deus e já passarmos para o nosso intervalo? Rapidinho, isto. Agradecer ao Senhor nosso Deus. Vamos pedir, William, nos dirige uma breve palavra de oração, para então já passarmos para o nosso intervalo. William, por favor. Pai, damos-te graças, Senhor, pelo ensinamento que nos foi trazido aqui, Senhor. Prepara os nossos corações para que essa mensagem fique fixada e que nós possamos fazer bom uso disso, Senhor. Dá-nos agora um bom momento de intervalo, que nós possamos voltar em breve para aprender ainda mais sobre a tua palavra. Amém. Amém. 15 minutinhos, por favor, 15 minutinhos. Gente, vocês têm um amor muito especial, nosso irmão Damião, com certeza. Estou aprendendo muito com vocês. Essa demonstração de amor é tremenda. Gente, meus irmãos, estamos voltando. O tempo está passando rápido demais, irmãos. É quase inacreditável, né, que nós começamos dia 12 de janeiro. E aqui estamos, né, na quarta matéria. Né, esta matéria ela vai estar fechando, vamos dizer assim, a base de introdução do conhecimento das Escrituras. E só quero antecipar a próxima, né, Geografia Bíblica. Vai ser uma matéria bem diferente, vai exigir um pouquinho mais, né, dos irmãos. E eu já quero recomendar, eu vou fazer uma postagem essa semana, né, de bíblias de estudo que você possa ter bons mapas. Eu acredito que você tem aí uma bíblia de estudo e lá no finalzinho você teria acesso, né, a bons mapas, mas eu vou postar no grupo mapas que você pode, se quiser, não é obrigado, adquiri-los de forma avulsa. São mapas de preço razoável, não muito caro, mas que vão lhe ajudar bastante dentro desta matéria de geografia bíblica, né? Uma matéria que vamos, se Deus quiser, começar no dia 1 de junho, né? Vamos ter praticamente todo mês de junho, vai ser o período que nós vamos estudar esta matéria de geografia bíblica, né? E lembrando que no dia, pelo cronograma, se você tem o cronograma aí guardado, dia 6 de julho não teremos aula, então haverá um espaço, né, do finalzinho da matéria de geografia bíblica para a matéria de soteriologia, a doutrina da salvação, né, um espaço de quase 2 semanas, ou seja, uma semana de férias, entre aspas, né? E aí nós voltaremos no dia 13 de julho. Alguém se lembra disso?
Isso. Então, dê uma olhadinha lá no seu cronograma, tá? Se você planejar alguma coisa na semana do 4 de julho, você fica bem à vontade, tá bom? Porque no dia 6 de julho, nós já planejamos isso, para dar liberdade àqueles que queiram viajar no 4 de julho e até esticar um pouquinho, entendeu? Então, no dia 6 de julho não vai ter aula. Nós voltaremos, então, depois do dia 29, só no dia 13 de julho. 13 de julho, com o início da 6ª matéria, que será a matéria, a soteriologia, a doutrina da salvação. Perfeito. Voltamos à apostila na página 9. Aqui nós vamos dar uns saltos, né, em algumas partes da matéria, né, porque algum conteúdo desta matéria está dentro da apostila dos evangelhos, então não convém fazer chover numa olhada. Eu só fiz constar o conteúdo na apostila, só para vocês lembrarem que bastante coisa, né, que temos nesta apostila, nós também extraímos, né, ou transferimos da apostila de os evangelhos, por ser conteúdo do Novo Testamento. Testamento, como já falamos, significa aliança. Um Novo Testamento significa que Deus permanece fiel à sua aliança feita com a humanidade, mas sob uma nova forma. É o que está aqui na página 9. O perdão provisório antes simbolizado pelo sacrifício de animais é finalmente completo no sacrifício de Jesus na cruz. Portanto, a nova aliança que temos com Deus é feita com base no sangue de Jesus. Lucas 22, 20. Deixa eu fazer uma perguntinha, pode ser até um pouco infantil, mas eu acredito que vocês se lembram. Por que o sangue é tão importante para confirmar uma aliança? Estou perguntando isto à luz das Escrituras. Há um texto, já quero dar essa dica, né? Já quero começar a dar 50 pontinhos para começar. Há um texto na Escritura que nos explica por que o sangue dos animais, bem como o sangue de Jesus, foram tão importantes na validação das alianças. Me explico? O Antigo Testamento teve a validação através de sangue de animais, e o Novo Testamento teve a sua validação, ou a sua validade pelo sangue de Jesus. Mas qual é o texto bíblico que nos ajuda a entender a importância do sangue para a validação de aliança? Só tem um texto bíblico. Se você mencioná-lo, 50 pontos serão seus. Certo, mas há um texto exatamente específico que diz: por causa disto é que tanto o Antigo como o Novo Testamento tiveram que ser validados por sangue. Me explico? O Antigo Testamento através do sangue de animais realizado pelos sacrifícios, na verdade, e no Novo Testamento realizado pelo sacrifício do Senhor Jesus. Ou seja, em ambos os testamentos os sacrifícios estiveram presentes, só que no Antigo foi sacrifício de animais e no Novo só foi um único sacrifício, o sangue de Jesus. Mas lá no Antigo Testamento, volto a repetir, tem um texto que nos explica o porquê que o sangue foi tão importante na validação dos sacrifícios. É Levítico. Mas qual é o texto? Eu quero saber o texto. 17:11. Qual é o texto? Rápido. A vida está o sangue. Pastor Maurício já levou 50 pontos. A vida está no sangue. Guarde isso, Levítico 17:11. Porque toda a vida está validada onde? No sangue. Então o sangue em si é vida. É vida. Tanto, não sei se vocês sabem, olhando lá no Antigo Testamento, os judeus são proibidos de comer carne sufocada e até mesmo aquilo que os hispanos e brasileiros amam, né? Que é o chamado a morcela. Já ouviu falar da morcela? A morcela é o salame de sangue. É a morcela, né? Os hispanos chamam morcilha, né? Mas a morcela, não sei se ouviu falar, é um salame. Alguém conhece esse salame?
É um salame de sangue prensado, certo? Os judeus não comem isso por nada, é profanação. Embora no Novo Testamento não temos uma orientação muito clara ou específica do apóstolo Paulo, mas, vamos olhar assim, via de regra, o consumo de carne sufocada ou com sangue não seria interessante, ainda que não há um mandamento expresso, não é? Mas simplesmente por causa desse detalhezinho da vida, né? Que no sangue está a vida, e nós comermos algo que estivesse a vida, entende? Não estou falando como religioso, apenas olhando pela questão da relação bíblica de Levítico 17:11. Vamos lá. De acordo com o autor aos Hebreus, todas as festas religiosas, sistemas de sacrifícios, leis cerimoniais, dias sagrados, tudo isso era sombra de algo melhor que haveria de vir. Essas coisas tinham uma aparência de justiça, mas eram incapazes de justificar o homem. Quando Jesus veio, ele definitivamente libertou o homem. Por isso, em Cristo somos herdeiros da salvação nessa nova aliança ou Novo Testamento. Eu não vou ler esse texto, que é o texto de Hebreus 9, 9 e 15, mas é exatamente o resumo do que foi o Antigo Testamento, que se projeta dentro do Novo Testamento. E falamos na aula passada que existe uma figura muito importante no Antigo Testamento que materializou no Novo todo o projeto da salvação. Qual foi esse tipo? Nós falamos na aula passada. Ele, inclusive, é bem complexo. Ele é cheio de detalhes. Ele tem uma relação com Jesus Cristo, tem uma relação com o cristão e tem uma relação com a igreja. Qual é esse tipo que nós falamos bem por alto na aula passada? Alguém se lembra? Na aula passada nós falamos sobre um tipo, né? Um dos elementos mais importantes da tipologia bíblica, se é o mais importante de todos. Ele domina todo o Antigo Testamento, como diz a carta aos Hebreus, como uma sombra projetando-se para o Novo. Ou seja, o Novo Testamento é a materialização deste tipo altamente complexo que nós vemos em todas as páginas do Antigo Testamento, só ele modifica-se dentro do Templo de Salomão. Mas dentro dele tem todos os elementos apontando para Jesus Cristo, apontando para nós cristãos, a igreja, tá? Qual o tipo? O tabernáculo. O tabernáculo, ele é o mais completo, ele é o mais detalhado, uma pena que não tivemos tempo para nem entrar em alguns projetos, alguns detalhes, né? Mas é assustador, sobretudo quando a gente fala sobre os 5 tipos de sacrifício que eram feitos dentro do tabernáculo. Você vai entender as 5 formas que Jesus ensina nas epístolas de Paulo do seu sacrifício, que foi tudo consubstanciado na cruz do Calvário, né? Muitas pessoas não entendem que ali, quando Jesus morre, né, desde o seu flagelo até quando ele é pendurado na cruz do Calvário, ele cumpre fielmente os 5 tipos de sacrifício. Quais são, pastor? Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas é muito assustador. São 5 tipos de sacrifícios que eram feitos no tabernáculo, e o processo do flagelamento até a morte de Jesus cumpre-se perfeitamente esses 5 tipos. É tão perfeito que está dentro do tabernáculo em apontar a Jesus que você fica assim extasiadíssimo. É uma pena, repito, não tive a oportunidade, quem sabe em outra ocasião poderia falar, porque é pouco conhecido, pouco compreendido e pouco estudado a questão das festas religiosas, o sistema de sacrifícios, as leis cerimoniais, né? Tudo isso está entrelaçado dentro do tabernáculo. O tabernáculo é uma caixinha. Até pouco tempo, hoje eu não tenho, mas eu vou adquirir, se Deus quiser, nas próximas semanas. Eu cheguei a ter uma maquete do tabernáculo de 14 metros de comprimento por 7 de largura.
e tinham todos os elementos em miniatura, né? Tinha o santuário, tinha as peças, eu tinha os móveis mais ou menos desse tamanho. Eu levava em torno de 2 horas para montar e 2 horas para desmontar. Era uma caixa mais ou menos quase do tamanho deste púlpito, e eu andava para lá e para cá ministrando, né? Mas depois de 18 anos se desgastou, quebrou no meio do caminho. Então eu estou para conseguir uma maquete um pouquinho menor, claro, né? Não desse tamanho, que é enorme, né? Tomaria quase toda essa plataforma, certo? Mas eu já descobri um lugar que eu vou conseguir uma por 7 metros por 3,5, né? Que já ajuda, né? 7 metros de comprimento por 3,5, você vê o tabernáculo em todos os seus detalhes, né? Um pouquinho caro, mas eu vejo que é interessante, né, para ministrar estudos, né? Não apenas a questão de PowerPoint, é interessante, mas quando você vê dimensionado em 3D as peças do tabernáculo, o seu significado profético espiritual, é muito interessante. Eu creio que em 3 a 4 semanas eu vou ter, se Deus quiser. É um pouquinho caro, mas é um investimento que a gente vai fazer para a escola, para quando chegarmos na matéria de tipologia bíblica. Então a gente vai ter algo assim presencial, além, claro, da questão do PowerPoint, né, um dos slides, que é interessante. Virando a página, vamos pular para a página 10. A página 10 nos mostra um paralelo, uma comparação, né, entre o Antigo e o Novo Testamento. Tanto o Antigo como o Novo traz revelações. No Antigo Testamento, Deus se revela na Lei Santa, e no Novo, Deus se revela no Filho Santo. Em ambos os testamentos, nós temos as alianças. No Antigo Testamento, a aliança é guardada pela observância da lei de Moisés, mas no Novo, a aliança é guardada pela obediência a Cristo. O perdão dos pecados também, temos que considerar este paralelo. O perdão é simbolizado no sacrifício de animais, e o perdão é oferecido total e gratuitamente no sacrifício de Jesus. Eu estava falando agora há pouco, né, que o sistema dos sacrifícios são muito completos no Antigo Testamento, todos eles apontando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A aula 2 eu não vou entrar, porque é chovendo molhado, já estudamos, mas só fiz constá-la aqui da apostila, né, porque ela é parte da síntese do Novo Testamento, que são os evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas. Então aqui praticamente é um resumo da apostila dos evangelhos, né? O que nós estudamos em uma apostila é o que estou resumindo em poucas páginas, 4 contadores de uma mesma história, tradição oral, os evangelhos sinóticos, né? Aí você vê aqui na página 12 esse quadro fazendo a comparação entre os evangelhos sinóticos dos episódios, né, que envolveram a vida de Jesus. Na página 13 você vê um resumo desses evangelhos sinóticos. Mateus, Jesus é o rei dos judeus. Marcos, Jesus é o servo sofredor. Lucas, Jesus é o filho do homem. Aí nós damos uma narrativa resumida, né, sobre cada um dos evangelhos. Evangelho de Mateus, autor, data, local, propósito. Evangelho de Marcos, sua aplicação. Evangelho de Lucas, a mesma coisa. Perdão. Na página 16, aí entramos no Evangelho de João, não é? Falando sobre o seu autor, data, local, propósito, características principais, livro dos diálogos, que o Evangelho de João ele é muito marcado pelos diálogos, pelas narrativas que nele vemos. Nicodemos, a mulher de Samaria, judeus na festa dos tabernáculos, a mulher adúltera, a parábola do bom pastor, as instruções privadas aos discípulos e o encontro com os discípulos no mar da Galileia. O Evangelho de João também é um livro dos sinais, descrevendo apenas 7 milagres de Jesus. É o livro do testemunho. João relata 7 declarações poderosas sobre a identidade de Jesus. E temos a aplicação. E a aula 4, vamos dar uma rápida introdução, né? A vida e ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de entrar aqui na página 19, você vê que nós temos um saltinho bem grande,
não é? Porque, repito, essa apostila ela tem o objetivo de trabalhar com a refrescagem da matéria dos evangelhos, um pouquinho da síntese do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento é o que é por causa do Antigo Testamento. Vamos então aqui entender agora um pouquinho as influências religiosas do contexto do Novo Testamento. Houve uma influência grega e romana muito grande, e essa influência foi enoteísta. O que é enoteísmo? Ligado com a adoração de uma entidade. Tanto na influência grega como na romana, tiveram dois deuses principais, que na verdade é o mesmo, tá? Zeus e Júpiter são exatamente os mesmos, só que aqui é na visão grega e na visão romana. Vamos lá. Como Zeus foi ensinado na visão grega e como isso influenciou o período do Novo Testamento? Através de uma sequência de filosofias, porque os gregos são amantes, né, do saber. A palavra filosofia vem de philos, sophos, philos, amigo, sophos, sabedoria, vem de sofia, sabedoria, então amigo da sabedoria. Quais são as principais ramificações da filosofia grega? Filosofia dualista. Formou o substrato gnóstico. Dualista está se referindo a duas ideias, bem e o mal. Filosofia epicurística, prazer, o sumo bem da vida. Filosofia estoica, aceite racionalmente a própria sorte. Filosofia cínica, viva uma vida simples. Filosofia cética, relativizava o absoluto e a esperança. Paulo, quando foi no Areópago, ali falando sobre o Deus desconhecido, ele estava desafiando os epicuristas e os estoicos. Os epicuristas sempre ensinando que o prazer é o sumo bem da vida e que os estoicos aceitem racionalmente a própria sorte. Está sofrendo? Aguenta. Está dando tudo errado? Suporta. Então essa é a filosofia estoica. Ao contrário, os romanos adoravam a Júpiter e era algo bem diferenciado, porque havia o chamado culto ao imperador. Então, o imperador era um homem que se torna na terra um deus. Essa visão da deificação, né, ou da divinização do homem, no latim ganhou o termo de Pontifex Maximus, Pontífice Máximo. Essa é a razão que o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana sustenta este título. Por quê? Porque o Império Romano legou, é um legado do Império Romano que entrou dentro da Igreja Apostólica, da Igreja Católica Apostólica Romana. E isso acontece a partir de Constantino, no ano 313 depois de Cristo. Ou seja, Constantino para de perseguir aos cristãos, faz com que o cristianismo se torne a religião oficial do Império Romano, mas Constantino ele incorre um grave problema. Ele decide incorporar elementos pagãos no culto bíblico, e dentre eles o Pontífice Maximus, que vem diretamente do paganismo babilônico. O Pontífice Maximus quer dizer Deus homem, ou sumo pontífice. Então, queiramos ou não sei se vocês já viram em várias reportagens e documentários, eu vi isso pessoalmente, eu conheci, quando eu fui ao Vaticano, fiz questão na época de eu visitar o Vaticano e tentar conhecer pessoalmente o Papa que então na época era vivo, João Paulo II. Conheci João Paulo II pessoalmente. Todos os papas têm uma chamada agenda aberta com o público, não sei se vocês sabem disso, Os papas são pessoas públicas, não apenas chefes de Estado, mas por serem também chefes de uma religião, eles são pessoas muito públicas e eles têm agenda muito cheia, e têm fácil acesso às pessoas. E na época, se não me engano, era terças e sextas, para ter um acesso direto ao Papa. Como eu estava em Roma, consegui então um agendamento, nunca me esqueço, foi 4 e pouca da tarde,
um grupo de 15, 18 pessoas, né, estava eu, e aí tivemos acesso, né, à Capela Sistina, que geralmente é onde o Papa se encontra, né, com um grupo de visitantes, né, e muito me chamou a atenção, né, o Papa, ou ele pode estar sentado, né, num trono branco, ou estar de pé. Isso é muito da escolha do cerimonial do Vaticano. E nessa ocasião ele estava sentado, né, num trono branco, e todas as pessoas, né, reverenciavam a ele, inclinando-se, certo? E beijando a mão. Não é obrigatório fazê-lo, mas quem o faz está professando que é um católico apostólico romano. Tanto que quando se faz o agendamento, eles perguntam qual é a sua religião. Budista, islâmico, evangélico, né? Claro, eu não pensei duas vezes, não. Sou evangélico. Entende? Então a pessoa, inclusive, é chamada por nome, chamaram meu nome, Luiz Prestes. Aí me cheguei na presença dele, estendi a mão e eu cumprimentei. Muito interessante, numa fila de gente beijando a mão do homem, que eu já sabia, eram todos católicos. E eu fui, se não me engano, o penúltimo ou antepenúltimo, né? Muito educado, ele me olhou no rosto, né? Falou o meu nome, estendeu a mão, me cumprimentou, e aí, bem rápido, passei e fiquei do lado, né? Porque segue-se um protocolo, né? Um cerimonial, ou seja, o fato de alguém estar beijando a mão do Papa significa duas coisas. O camarada está professando ser realmente um católico professante, né? Um católico praticante, e que ele reconhece que o Papa é o Pontífice Máximo, ou seja, é o Deus homem da Terra. É absurdo isso, mas é exatamente o que a Igreja Católica passa, né, para os seus fiéis, né, que hoje Roque Bergoglio é o Deus homem na Terra, assim como foram todos os imperadores romanos que herdaram esse título da antiga Babilônia. Sim, Rodrigo. Todo mundo que passava beijava a mão? Os que beijavam eram católicos praticantes. Os que não beijavam eram de outra religião, né? Passava álcool gel entre um e outro? Não, beijava mesmo, beijava literalmente. Assim, a mão do Papa. Entendeu? E muito mais chamativo, beijava em cima do anel papal. Alguém já viu na televisão as pessoas beijando a mão do Papa? Alguém já viu? Então, isso é muito comum nas audiências privadas, quando se recebem visitas dentro da capela. Isso. Eu também vi, eu vi outras pessoas que não eram católicas, no caso, se não me engano, a última pessoa que foi diante do Papa era um muçulmano, porque entrou de turbante e tudo, entendeu? E um respeito tremendo. Isso muito me chamou a atenção, né? Ver a pessoa, né? Estava aqui no cantinho, e a última pessoa parecia ser turca ou afegana, sabia a nacionalidade, mas estava com um turbante na cabeça, então era um islâmico, declaradamente um islâmico. Não beijou, claro, a mão do Papa, mas o Papa recebeu com muito respeito aquela pessoa, né? O Vaticano é um estado político e religioso muito bem organizado, segue um protocolo que é quase inacreditável de se ver, né? É muito bem ensaiado. Eles têm a chamada guarda suíça, não sei se vocês já viram, né? A guarda de soldados suíços que estão sempre protegendo o Papa. É impressionante, né? Na saída ninguém pode sair sozinho, tem que sair escoltado por 4 à esquerda e 4 à direita, até sair nas portas, né, da Basílica de São Pedro. É uma coisa bem organizada, mas ao mesmo tempo assustadora, porque você percebe ali que é o governo do próprio Satanás ali dentro. Todo o tempo que eu fiquei dentro do Vaticano, eu fui 2 vezes ao Vaticano, só uma vez eu consegui ver o Papa. É uma presença satânica pesada. Alguém aqui já foi ao Vaticano? Alguém? Só você. Eu queria que vocês sentiram. É uma presença satânica super. Mas vocês conseguiram ver o Papa? Você conseguiu ver o Papa? Na época não. Não, Argentina, pastor, a gente não precisava. Só beijou a mão. Se beijar a mão da Argentina, que vai dar. Filho da minha, que está falando de ti, da minha. Bergoglio tem que saber deste problema. Gente. A gente não se beija a mão. Tem um vídeo aqui do Papa. Sim? Qual deles? João Paulo II ou Roque Bergoglio? O atual. Eu conheci João Paulo II. E também conheci
o atual Papa, mas não quando ele era Papa, senão arcebispo de Buenos Aires. Eu conheci Bergoglio, muitíssimo inteligente por sinal, né? Mas mudou bastante. Eu também tenho esse problema, né? Meu filho é argentino, e aí? Complicação. Meu filho é argentino, não posso falar nada dos argentinos, porque eu tenho filho. Tengo un hijo argentino, Damián, entonces no puedo hablar de los argentinos. Não posso falar dos argentinos. Mas vamos lá. Já vamos terminar em 5 minutos. Ok. As religiões de mistério dominam muito a visão romana, né? Culto a Mitra, Dionísio, Baco, né? É o deus do vinho. Tudo isso, irmãos, está dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. É assustador. Então, tudo que Roma ensina pela adoração de Júpiter, Roma, pelo catolicismo romano, absorveu e mudou só a roupagem. Mas é impressionante. Superstições, fórmulas, horóscopos, predições, oráculos, exorcismo, tudo na visão enoteísta com adoração a Júpiter. Idolatria, imagens de aves, cães, besouros, bois, tudo isso é praticado dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Aqui nós temos um mapa, né, de uma região da Europa chamada os Balcãs, que é a Grécia, Macedônia e Turquia. Mas na visão da época, aqui nós vemos os santuários do mundo grego antigo. Se você olhar no seu slide, cada uma dessas cores representa um santuário ao deus grego, né? Haviam santuários em honra a Afrodite, Apolo, Artemis, a Asclépio, que é o deus da medicina na forma de uma serpente, Atena, Dionísio, Deméter, Hera, Poseidon, ou Poseidon, né, que é o deus dos mares, e a Zeus. Então, olha a quantidade de santuários só dentro da Grécia, que é a Grécia, tá? E da Macedônia. E Paulo é enviado, né, pelo Espírito Santo para evangelizar todo um território plagado, dominado por adoração aos outros deuses. A mesma coisa aqui na Turquia, na atual Turquia, ou na Ásia Menor. Então, uma das funções das viagens missionárias de Paulo é combater frontalmente a adoração a todo esse panteão de deuses muito comuns dentro da visão do mundo grego antigo, né? Quando Paulo chega em Éfeso, lembram-se, ele começa a falar do Evangelho e os negociantes de imagens de uma deusa se revoltam violentissimamente. Alguém se lembra o que aconteceu? Qual era o nome desta deusa que os comerciantes se sentiram ameaçados pela pregação de Paulo? Alguém se lembra? Diana. E eles começaram a gritar: grande é Diana dos Efésios, porque Paulo estava pregando Jesus Cristo e os comerciantes se sentiram, claro, ameaçadíssimos em perder o seu negócio, porque era um negócio que dava uma rentabilidade gigantesca. Então o panorama do Novo Testamento foi um panorama muito pesado, mas Deus levanta Paulo para exatamente entrar num território minado por uma idolatria grosseira e ali trazer, né, a mensagem do verdadeiro Deus à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos até os dias de hoje, né, resquícios ou vestígios, templos de Apolo na Grécia, está em Atenas, divindades, estátuas de Júpiter e a Mitra, o oráculo de Delfos, que era um prato, ok? Se colocava água e aí se invocava, né, a Delfos para revelar o futuro. É o que é muito normal, uma prática que é usada na feitiçaria chamada hidromancia. Tem a cartomancia, que é a leitura nas mãos, né, do futuro, que é uma prática feitiçista, demoníaca, e tem a hidromancia, né, que é o chamado oráculo de Delfos. Se colocava água dentro de uma vasilha com a imagem de Delfos e uma mulher, né, que poderia ser Minerva, a deusa da sabedoria, e se invocava sobre qualquer assunto que era questionado sobre o futuro.
Aí nós temos a influência do judaísmo, que já muda, que é uma influência monoteísta, adorando a Yahweh. Nós já estamos terminando, mas estas 4 letras, elas são chamadas de tetragrammaton. A palavra tetragrammaton é uma palavra grega que quer dizer 4 letras, tetra de 4 e grammaton letras, que é o nome do nosso Deus em hebraico, que os judeus não pronunciam por reverência à perda da pronúncia correta, mas muitos pronunciam como Javé, Jeová ou Yahweh. A pronúncia mais aproximada poderia ser Yahweh. Então, o judaísmo, de tendência monoteísta, adoração a um só Deus, tem a base na aliança abraâmica, nos ritos da apresentação de crianças de 8 ou 16 dias, circuncisão de meninos, celebração das festas anuais, guarda rigorosa do Shabat, que é o sábado descanso, a festa das purificações das talhas de água e alimentação regrada, ir ao templo. Zelosos da Taná e das tradições orais e escritas dos rabinos. Haviam diversas seitas, as mais numerosas, já falamos alguma coisa delas, né? Fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Quero sugerir 2 coisas, já estamos terminando. Na sua casa, leia essa aula de número 4, que vai da página 13 a 23, a vida e ministério de Jesus. Vida e ministério de Jesus. Vamos fazer algumas perguntinhas, né, valendo pontinhos, né, para abençoar a sua vida, tá? Então estude aí, na página 19, da 19 a 23, 19 a 23, que é a aula número 4, vida e ministério de Jesus. E também, por favor, você vai fazer, lá no final da apostila, os exercícios, da número 1 a número 13, vai lá no final da apostila, os exercícios da número 1 a número 13, assinale com X, entre os parênteses correspondentes à alternativa que julgar correta. Então não se esqueça da número 1 até a número 13. Se quiser fazer tudo, fique à vontade, mas a gente vai corrigir da número 1 até a número 13. E, de quebra, lendo da página 13, perdão, da página 19, a página de número 23, que envolve a aula número 4. Ok? Nós paramos então no nosso slide número 23, não, 25, desculpe, slide da página 25, certo? Então na próxima aula, que será o dia 4 de maio, então já trabalharemos com esta parte que fala sobre vida e ministério de Jesus. 10h15, perguntinhas para terminar. Alguma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida? Manifeste-se agora. Pastor, eu tenho. Sim, por favor, pastor. Ali o senhor colocou a apresentação de crianças de 8 ou 16 dias, certo? É quando eles levam ao templo, eles dão um nome e tal, é reconhecido e tudo mais. Mas tem um outro, eu não sei se chamaria de ritual, se chamaria de uma celebração, que eles colocam a criança numa bandeja e que eles oferecem joias. Yeah. E daí chega um que é geralmente seria o mais velho da família, Perfeito. que vai resgatar essa criança, ele vai dar o valor maior para resgatar essa criança, ele está comprando essa criança. Yeah. Seria mais ou menos como Jesus? Seria. Embora, embora essa prática ela não é muito comum nos dias de hoje, mas ela existe. Mas ainda existe. Dentro da ortodoxia judaica, mas não são todos os judeus, curiosamente, que praticam esta festa. Essa é uma das festas mais antigas, mas causou muita polêmica ao longo dos séculos. Se a senhora conseguir manter esse nome que eu vou lhe dizer, um dos rabinos mais importantes do sexto século, chamado Maimônides, escreveu duras críticas sobre esse tipo de não de sacrifício, né, de ritual, porque estaria, entre aspas, de forma inconsciente, estimulando uma prática de idolatria. Então Maimônides foi muito contrário a esta prática. Ela é uma prática um tanto ascética e, segundo já se investigou, ela poderia ter ocorrido em algum momento onde os essênios
e os saduceus entraram num enorme desacordo. E aí veio algumas, digamos, algumas sequelas de algo que nós poderíamos chamar de desvios doutrinários dentro do judaísmo. É praticado hoje, mas não pela grande maioria dos judeus ortodoxos. Tanto que causa um pouco de surpresa quando um judeu ortodoxo está informado que alguém lançou mão desta prática nos dias de hoje. Segundo a história, essa prática deixou de ser usada definitivamente com muita frequência quando os reis espanhóis expulsaram os judeus da Península Ibérica em 1492. Mas ainda hoje se pratica, vamos dizer, uma proporção de 10 a 15% em todo o mundo. Então, até antes da expulsão dos judeus da Península Ibérica, era uma prática muito comum e constante, além da prática da apresentação de crianças e circuncisão de meninos. Esta prática que a senhora se refere era muitíssimo comum, mas vários rabinos da época, né, entenderam que os reis católicos, dentre várias razões, se sentiram ofendidos, né, entendendo que era uma prática também que atentava contra a autoridade papal, e uma das razões, porque os reis católicos estavam buscando formas e razões para expulsar os judeus da Espanha, né, e se agarraram a várias situações, dentre elas a certas práticas que os católicos disseram que não, isso aqui é uma certa idolatria dentro de uma religião que se diz monoteísta. Mas, repito, até nos dias de hoje é praticado, mas não com tanta frequência. Alguma outra pergunta? Estamos fechados? Perfeito. Vamos então encerrar a nossa aula, nos colocamos de pé, passamos 5 minutinhos do horário. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Então, por favor, página 19 a 23, leia, e a gente vai lançar algumas perguntinhas sobre a vida e ministério de Jesus e o exercício do 1 ao número 13. Se quiser fazer tudo até o final, amém. Tá? Mas vamos então trabalhar nesta matéria que tem muito a nos falar. Vamos pedir pastor Jurandir vai dirigir então uma palavra de agradecimento, finalizando a nossa aula de hoje. Pastor Jurandir, por gentileza. Amado Deus, damos graças, Senhor, por esta noite, pelo privilégio que tivemos, Senhor, de ouvir um pouco mais acerca da Tua palavra. Que a cada dia, Senhor, nosso coração se apaixone, se dobre as Tuas vontades, e que o Senhor seja sempre o centro das nossas conversas, dos nossos conhecimentos, do nosso temor. Seja o Senhor, muito obrigado, Senhor, nesta noite, nos despeça em paz, e que a Tua boa mão, Senhor, seguramente continue conosco até a Tua volta, no nome de Jesus. Amém. Dê a mão ao seu irmão do seu lado, não vai dar choque, lhe garanto, não vai dar choque. Só se tem aquela moeda eletrônica que alguns pegam e dá choque. Vamos então ao nosso lema para finalizar: seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o que? A honra, a glória e o poder. E nas transmissões da nossa aula de quinta-feira, 27 de abril, síntese do Novo Testamento. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Até a próxima semana, 4 de maio, se Deus assim nos permitir.